para que dizer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai da infinita bondade e misericórdia. Senhor, Tu já tinha avisado que o mundo jaz no maligno. Tu já tinha nos avisado, Senhor, que nós temos incessantemente a Tua presença. Pai, eu venho te pedir agora, Senhor, entra nos lares agora, Pai. Senhor, que Tu seja o nosso justo, nos defenda, Senhor, com o Teu escudo, Pai. Senhor, Tu diz que é para nós manejarmos a nossa espada. Jesus, precisamos de Ti, Senhor, porque senão nós não vamos suportar. Pai, opera milagres dentro da nossa família. Jesus, há poder no Teu sangue. Jesus, quanta violência, quanta falta de respeito, quanta falta de união, Pai, mas eu creio em Ti, que Tu estará nos guiando todos os dias, nos livrando, trazendo a existência aquilo que não existe na nossa vida, Pai. Jesus, estamos naquele que Tu falou, Pai, na Tua palavra, estamos em tempos difíceis, tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, potentes, arrogantes. Jesus, tenha misericórdia, nos livra do lar passarinheiro e da peste perniciosa, Senhor. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra potente descansará. Nós habitar em Ti, Senhor, para que Tu nos livre do laço do passarinho, da peste perniciosa. Que nenhum mal possa chegar à nossa tenda. Nem praga assole, nem mortandade que assole. Há poder no Teu sangue, Jesus, há poder no Teu sangue. Jesus, clama a Ti assim, Senhor, porque nós temos que pedir proteção por nós. Espírito Santo de Deus, refrigera essa alma, Pai. Temos que confiar na Tua palavra, porque assim está escrito, Senhor, na Tua palavra, que Tu és o nosso refrigério, fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. Jesus, tende misericórdia de nós. Inclina os Teus ouvidos às nossas súplicas, Pai. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada Te buscarei. A minha tem sede de Ti. A minha carne deseja muito em uma terra cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza, a Tua glória, como te vi no santuário. Jesus, tem de misericórdia, Pai. Tem de misericórdia, Jesus. Toma nossa vida nas Tuas mãos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do
passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escroquel. Não temerás espanto turno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao respeito para te guardarem em todos os caminhos. Eles te sustentarão as suas mãos para que não tropece com em pedras. Pisarás o leás, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei. Pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. E com a angústia livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha bênção. Ah, Jesus, livra o teu povo, Senhor. Livra, Senhor, de todo o mal agora, Pai. Há poder no teu sangue, nos esconde debaixo, Senhor, das tuas asas. Queremos estar, Senhor, no teu esconderijo altíssimo. Jesus, tu és onisciente, onipresente e onipotente, Pai, vai contra agora, Senhor. Há poder no teu sangue, Jesus. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Neutraliza, Senhor, toda a intenção maligna. Pai. Jesus, eu creio em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, que a nossa habitação seja das potentes mãos do Senhor. Porque Ele é o nosso fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Não deixe de clamar, não, irmãs. Não fechem a tua boca que não, porque Deus está aqui. Ele está ouvindo o nosso clamor. Abra teu microfone, começa a clamar ao Senhor pela sua família, pela sua Deus guardar, livrar, transformar a sua vida. Em nome de Jesus, eu fecho o meu microfone. Quero agradecer a presença de todos aqui que têm nos apoiado no projeto de vir aqui clamar pelas nossas vidas. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Boa tarde para todos. Beijo no coração de vocês. Amém. Glórias a Deus. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. É tarde maravilhosa, né? A qual estamos no propósito, no clamor em favor da família. E aqui, né, ouvindo as orações, participando aqui. E o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor me mandava que eu contasse aqui para as minhas irmãs o que o Senhor fez
na vida da minha família, para que aumente a fé das minhas irmãs. Eu tenho muita experiência com meu Deus, pela graça do Senhor, porque o Senhor me chamou muito cedo e passei por muitas experiências para chegar até aqui. E hoje eu entendo o porquê passei essas experiências e hoje estou aqui dentro do Senhor. E eu e as minhas irmãs, os meus irmãos, estejam atentos, porque o inimigo tem estado muito nesses últimos dias contra as famílias, contra os lares, para tentar destruir o casamento, tentar destruir filhos, mas não vamos deixar que isso aconteça. Seja você, aleluia, glória a Deus, dentro da casa, dentro da sua família de um modo em geral, um exemplo. Seja uma pessoa de frente, porque Deus, Ele dá os grandes livramentos. Eu ainda me lembro quando era muito nova e eu fui criada na roça. O pai era aquela pessoa, né, criado no modo antigo, e a gente não tinha aquele diálogo dentro de casa. O meu pai não conversava com a gente, e eu cresci ali, somos dois irmãos, um homem na minha família e 4 mulheres. E eu me sentia muito triste porque meu pai não conversava comigo. Então, chegou um certo momento, fui crescendo, e quando tinha 18 anos, eu comecei a minha vida, né? Mudamos para a cidade, viemos para Flores, né? Que aqui não é uma cidade, mas a gente morava na roça. E o Senhor começou a me dar as experiências. Foi quando eu, né, ali, né, eu me casei, engravidei da minha primeira filha. E o meu sonho era ter ali um diálogo com meu pai, porque minha mãe, a gente conversava, a gente ria, a gente brincava, mas eu achava que meu pai não de mim. Mas um certo dia eu me engravidei, e quando eu estava grávida de 6 meses da minha filha, o Senhor falou: "Filha, hoje eu revelando a sua história". E ali o Senhor viu a minha história. Ali começou tudo, quando uma irmã encontrou comigo na minha barriga e profetizou sobre a filha mais velha. E disse: "Olha, você tem andado muito triste, mas o Senhor te entrega nas suas mãos a responsabilidade. Você vai sorrir muito ainda, e essa que está no seu ventre vai te trazer muita alegria". Irmãs, eu vivo o que Deus falou. Ali começou a minha vida para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor, Ele transformou minha vida naquele momento. E ali passaram, né, antes da minha gravidez, e eu acredito. E chegou o dia em que minha filha nasceu. E quando eu cheguei na minha casa, coloquei isso, arrumei tudo e falei, olhei para o céu e disse para os: qual será as visitas que eu tenho? Quem me trará alegria hoje? E quando eu vi pelas portas da minha casa, entrou o meu pai, porque o meu pai ainda não tinha ido na minha casa. E quando ali ele me abraçou, me deu os parabéns na chegada da minha filha, foi no berço, olhou minha filha. Dali o Senhor mudou tudo. Dali começou tudo novo. O Senhor
trabalhar na minha vida e me entregou uma responsabilidade de minha família. Ali, o Senhor começou a trabalhar de uma maneira sobrenatural. O meu pai, de um homem que nunca tinha me dado um abraço e conversado comigo desde a minha infância, o pai começou a ser o meu amigo. O meu pai começou a conversar comigo e Deus fez uma grande obra. O Senhor, ele começou a trabalhar na minha vida e eu comecei a receber os dons do Senhor e sempre estava em oração em favor da minha família. E eu quero dizer às minhas irmãs, aos meus irmãos, que não se esqueça nunca de orar pelaquele da sua família que está necessitado, precisa. Porque através das lutas eu tive uma experiência, o Senhor me entregou este compromisso e muitas coisas Deus fez na minha família através da minha pessoa, não para a glória e honra do meu nome, mas para a glória do nome de Jesus. Foi aí que o Senhor trabalhou de uma forma sobrenatural. O Senhor, ele trabalhou na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. E quando eu me lembro que, né, igual a pastora Cláudia, ela já teve esse privilégio de conversar conosco na chamada de vídeo, e, né, ela sabe, a qual a gente falou para ela, que nós temos o culto da família. Sempre nós estamos em culto com a família. E o Senhor, ele nunca deixou de falar, vem os momentos difíceis. E todos os momentos que vem, o Senhor nos avisa. E eu confesso que o grande livramento para pessoas da minha família, das minhas orações. Pessoas estão vivas hoje através da minha oração, através das ações do meu Deus. O Senhor, ele trabalhou na minha vida poderosamente. Filhas, filhos, os meus irmãos, das minhas irmãs foram restaurados na presença do Senhor. Eu ainda quero comparar com as irmãs, porque a irmã caçula, ela foi embora de casa, cidade do Rio de Janeiro, e ela, nova, ali se envolveu com pessoas que via, mas eu nas orações, eu orava a Deus e dizia: Senhor, visita minha irmã onde ela está. E um belo dia o Senhor, numa madrugada, eu orando, sua filha, a sua irmã, e o Senhor me mostrou claramente ela grávida e nas mãos de um bandido. E ali eu comecei a chorar e pedir ao meu Deus que não levasse que a minha irmã morresse naquele lugar, porque ela ia perder a salvação. E o Senhor me mostrou numa visão quando a minha irmã ora para casa, mas ela chegava grávida. E eu ia até meu pai e falava para ele. Então ali, quando terminou aquela visão, eu fui na casa do meu pai no outro dia e disse ao meu pai: a minha irmã grávida, e ela vai vir embora, mas só que vai precisar de alguém para ajudar. E eu pedi para ele e ele aceitou a minha irmã. Só que ela não sabia de nada. Ela nem sabia. Aleluia, glória a Deus. Eu estava em oração em favor dela. E quando o Senhor, ele permitiu que ela viesse. E ela chegou, eu olhei para ela, segurei nas mãos dela e disse assim: oi, minha irmã. Que bom que você chegou. A ela, eu vim, mas eu já estou voltando. Hoje mesmo eu volto. Eu falei: você não. Porque o meu Deus. Mas como você pode dizer assim? Porque onde você está, você corre. E você está grávida, você vai ficar aqui.
porque nós vamos cuidar de você e dessa criança. Ela disse a você, eu falei, o meu Deus me disse que você está grávida e é uma menina, e meu pai vai cuidar desta criança enquanto tiver. E ali ela olhou para mim regalada e disse, mas eu preciso. Eu falei, você não vai. E eu procurei a pessoa responsável que comandava aquele lugar e pedi que liberasse ela, porque eu ia cuidar dela e não deixaria ela voltar nunca mais naquele lugar. E foi quando ele olhou e ele falou assim, eu vou liberar ela porque eu gosto muito de você e da sua família. Então, ali a minha irmã foi liberada a vir embora. E eu continuei na oração, eu falei, eu creio, Senhor. E ali se passaram, vou abreviar os dias, e chegou a hora da ultrassom, a minha irmã disse, eu vou falar com ela mesmo. Se Deus com ela, vai ser uma menina mesmo. E quando ela fez a ultrassom, ela veio embora para casa e me abraçou e chorou assim, eu quero servir também a esse Deus, porque Deus fala com você. Eu falei, amém, louvado seja o nome do Senhor. A família não vai perecer, porque Deus tem controle. Eu estou aqui. Tenho pagado o preço, mas vou continuar orando e Deus vai a todos. E hoje a minha sobrinha, com 22 anos, está trabalhando na cidade do Rio de Janeiro e fazendo faculdade. Para a honra e glória do nome do Senhor, é um exemplo de vida, é uma menina linda. Eu dou graças ao meu Deus, porque não está aqui pelos planos de Satanás. Mas como tem alguém que se prontifica a lutar pela família, a orar pela família, Deus pelejou e está hoje com vida e saúde a minha sobrinha, a minha irmã, graças a Deus se casou, tem outra filha e o Senhor a abençoou poderosamente. Então, minhas irmãs, esse testemunho, experiência, e quero dizer às minhas irmãs, se você tem alguém da sua família que está passando um momento difícil, toma a frente, não deixa que Satanás leva, mas peleja, fala com Deus, porque Deus resolve tudo. Deus é a solução, Deus é quem faz. Quando nós colocamos no nosso coração, meus amados, minhas amadas irmãs, o Senhor, Ele... Porque o Senhor, Ele quer ver alguém que se coloque de pé e entra na... Porque a família é maravilhoso. É uma dádiva de Deus nós termos essa família. Eu ainda me lembro, voltando lá na minha filha, e quando eu me engravidei, eu pensava assim, eu quero ter filhos, mas eu quero ser uma mãe exemplar. Eu quero amar, ensinar e quero que os meus filhos sirvam ao Senhor. Eu quero que os meus filhos, eu batizo na vida deles. E os filhos que por me der serão servos do Senhor. E para a honra e glória do nome do Senhor, a minha filha com 3 anos de idade, o Senhor já falava com ela. Ela falava coisas que a gente se admirava. E eu me lembro dela, a mãe da Ângela, né, para ficar mais fácil. Ela é uma mulher de muita oração. E ela, para minha filha, falou assim, essa tem um brilho.
E na hora deu um relâmpago. Não estava armando chuva, foi dentro de casa. E quando o céu se abrisse, o Senhor testificava. E ali ela cresceu, na presença do Senhor. A minha filha, para a honra e glória do nome do Senhor, ela nunca provou este mundo. Ela nunca se afastou da presença do Senhor. Ela é uma pregadora da palavra do Senhor. E eu louvo ao meu Deus, porque o Senhor quem me deu e o Senhor quem cuida. Ele me deu para criar, mas é dele. E a minha outra filha, Satanás tentou me matar, eu e ela, porque Satanás, ele ficou muito revoltado porque eu estava orando pela minha família, pelos casamentos dos meus irmãos, e eu estava sempre em pressão e Deus abençoando. E Satanás usou uma irmã, Deus usou uma irmã que Satanás, me perdoa que eu falei errado, irmãos, usou uma irmã para dizer que Satanás tinha ameaça de morte para mim, para matar eu e minha filha no meu ventre. E eu me lembro que no dia que eu fui para o hospital, cheguei lá, fui examinada pelos e o médico disse: o seu neném vai nascer, pode ir embora para casa. Pensou para dor e me mandou para casa. E quando eu cheguei na minha casa, eu chorando muito, e minha mãe falou: eu aceito. E minha mãe falou: eu não aceito que minha filha morra com essa criança, porque já está na hora da minha filha ganhar esta criança. E quando a minha mãe chamou ali, né, o socorro, e voltei eu para o hospital, e quando para minha surpresa, o meu médico já estava lá, porque o Senhor tudo. E quando eu cheguei lá, na portaria do hospital, me disseram assim: você já hoje, o que você veio fazer aqui de novo? Mas só que ali o Senhor permitiu que eu fosse na viatura da polícia. E ali, quando aquele policial entrou junto comigo, eles falaram assim: ela já esteve aqui, ela voltou, e agora ela voltou para ficar. E quando ali eu entrei dentro daquele hospital, meu médico encontrou comigo e ele disse: filho, ouve com você. Eu disse: eu estou muito mal. E quando ele me examinou, ele falou, eu escutei quando ele disse: vão tentar salvar ao menos a criança. E ali, um propósito no meu coração naquele momento. E falei: Senhor, eu não vim aqui. Eu vim aqui para voltar com a minha filha. E ali foi aquela corrida, os médicos correndo, fez uma junta médica. E ali, eu só ouvi quando outra vez eles disseram: chama a pediatra para ver o neném, porque a gente vai tentar salvar o neném. E não tem jeito. Mas o meu Deus, que eu sirvo até hoje, ele comigo. E ali eu fiz um voto ao Senhor, testemunhar. Por isso estou testemunhando aqui, irmãs, o milagre. Eu falei: eu tenho orado pela minha família. E hoje eu estou orando por mim mesma. E eu vou voltar para casa. E ali, não sei quanto tempo levou, porque eu apaguei, mas eu acordei com eles batendo no meu rosto, enfermeiros, médicos, vários médicos, e me chamando e me mostrando a filha. E foi quando eu acordei e glorifiquei o meu Deus. E dali, Deus. aleluia, glória a Deus, eu voltei para minha casa. E disse: eu não quero mais, eu quero operar. E quando eu cheguei na casa, para minha surpresa, já estava alguém
me entregar uma revelação que eu ainda teria um menino. Eu chorei muito e disse: eu não quero mais. Mas o Senhor, quando a minha filha estava com 3 meses, do meu menino, que hoje é um pregador da palavra do Senhor. Tenho orgulho de dizer que os meus filhos são bênção do Senhor. São exemplos, são respostas das minhas orações, estão aí servindo ao Senhor. Eles têm paixão pela obra de Deus. Nós, ontem ainda, quando a pastora Cláudia conversava comigo, meu filho estava na minha casa. E ele estava ouvindo. Está morando na cidade de Raposo. Mas ele ficou comigo, porque estava esperando a chegar, então eu pedi que ele ficasse na minha casa. E aqui nós estava fazendo culto ao meu Deus. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor, Ele tem feito coisas lindas na vida dos meus filhos. Não tem fácil, irmãs. Não tem sido fácil, não. Eu confesso que tem dias que eu choro na presença do Senhor. Mas estamos aqui, alegres, agradecendo, porque o Senhor é conosco. Eu quero dizer, se você tem alguém, uma família que está grávida, que corre risco, se alguém aqui por alguém que está passando um momento difícil, não temas, porque Deus faz milagre. Deus, Ele cuida dos teus. O Senhor, Ele abençoa os teus. O Senhor é fiel, prova, estou aqui vivo. O médico disse que eu não iria para minha casa, que a minha filha seria criada assim. Eu estou aqui. A minha filha hoje, ela depende de mim para tudo. Mas eu louvo ao meu Deus em ter a minha filha na minha companhia. A minha dia ela dobra o joelho dela, ela ora. Ela orou. Ainda que ela tenha, né, um probleminha de saúde, mas não atrapalha em nada. Ela é uma alegre. Graças a Deus, ela foi desse mundo também. Ela serve a esse Deus maravilhoso. Ela nunca conheceu, eu já conheci. Eu louvo ao meu Deus. As minhas 2 filhas nunca tiveram presença do Senhor. Então eu digo às minhas irmãs, meus irmãos, que vale a pena. Que ore pela sua família mesmo. Está neste propósito, porque o Senhor é agradado e o Senhor quem mandou está falando essas palavras, contando, porque o Senhor disse: filha, tudo que eu já fiz na sua vida, por que não contar para essas pessoas o que isso? Andai andas como Nagashai. Eu sei que aqui tem pessoas que precisam ouvir, porque o Senhor mandou que eu estivesse passando essa experiência. E eu quero dizer às minhas irmãs que Deus tem trabalhado na minha vida. Ainda que passo momentos difíceis, mas o Senhor sabe de tudo. O Senhor tem me ajudado e eu tenho orado pelos meus familiares. E eu creio que o Senhor vai continuar. Assim como eu sonhei aqui que a minha irmã, há 20 anos, ela clamou por um milagre. Ela gera um milagre no ventre dela. É fruto, irmãos, da oração de muitos irmãos, mas da minha oração também eu sou grata, porque eu fui uma das que entregou para ela que ela seria mãe. Então,
estamos felizes na presença do nosso Deus. O Senhor sabe o tempo certo que Ele pode te entregar o teu milagre. Mas não cessa de orar, não cessa de clamar. Se você não clamar, você não orar, Satanás destruir as vidas. Mas se orar, ele não pode se aproximar. Se você entrar na mão do Senhor, o Senhor guarda. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que nós entregamos nas mãos do Senhor. O Senhor cuida, porque quando você pede para cuidar, Ele cuida. E não há ninguém melhor que o Senhor para cuidar. Vamos nós estarmos falando com o nosso Deus. Eu quero estar orando de duas famílias aqui, de pessoas que estão aqui nesse grupo, agora, online. Uma é a família da nossa irmã Elismar. Irmã Elismar, está ligada. Deus é contigo. O Senhor está visitando aquela criança no ventre, a sua netinha. O Senhor está dando saúde. O Senhor agora está fazendo algo sobrenatural da sua família. Toma posse aí, em nome de Jesus. O Senhor é fiel. O Senhor está entrando em providência no lar de outra irmã aqui. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. Sabe do propósito do seu coração. O Senhor está visitando o lar da nossa irmã Patrícia, que está aqui de frente desse trabalho. Deus é contigo. O Senhor conhece. E o Senhor agora está visitando a tua casa, minha irmã. Toma posse da vitória. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, graças eu te dou nesta hora, estar aqui juntamente com a tua igreja. Somos a igreja do